Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então, como eu tinha falado, né, a Bruna até se manifestou que ela tinha interesse em aprender como faz. Eu vou gravar um videozinho aqui explicando como que monta as turmas. Bom, nesse caso a gente ainda não tem qual que é a definição por parte da Secretaria de Educação, mas independente disso, dá para a gente trabalhar com os alunos dessa forma independente de ter ou não a online, né? Eu acho que se a gente tem essa ferramenta, esse apoio para eles, eles gostam muito, né? Pode ser que alguns não, né? Mas a grande maioria gosta. Então vamos lá. Qual que é a diferença de uma conta comum do Google, da Google para uma conta institucional? Né? A conta comum, ela oferece algumas ferramentas para que a gente possa trabalhar, tá? Algumas. A conta institucional, dentro da parte educacional, ela oferece mais ferramentas, tá certo? Então, por exemplo, o Meet. Eu consigo participar de uma reunião criada no Meet com uma conta comum de e-mail, não tem problema. Só que para eu criar uma apresentação, né, eu criar uma reunião, eu só consigo fazer isso com a minha conta institucional. Então, por exemplo, se eu quero gravar uma aula através do Meet, por que o Meet é uma ferramenta boa? Inclusive, é o Meet que a gente utiliza na faculdade para fazer a gravação das aulas. Por quê? Porque além da gente poder fazer a apresentação, os alunos eles podem participar online, né? Então, é como se fosse uma sala de aula mesmo. Os alunos estão ali no mesmo horário que você, eles podem interagir tanto por mensagem ou por áudio, né? E aí você consegue, de uma certa forma, sanar as dúvidas desses alunos ali, no mesmo sincronamente, né? na mesma hora. E além de tudo, a aula ela fica gravada. Então, o aluno ele pode reassistir, né, essa aula quantas vezes ele precisar, tá? Então, isso é uma coisa boa, né? Porque na sala de aula, a gente dá a nossa aula, acabou a nossa aula, deletou. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, ficou ali na mente por alguns minutos, tá? Então, quando a gente tem essa aula gravada, a aula fica ali à disposição do aluno e ele assiste quantas vezes ele sentir necessidade, tá certo? Então, isso é uma vantagem, não digo uma vantagem, mas uma coisa boa, não é? Que esse tipo de aula online ele pode transmitir. Olha, eu não estou falando que eu sou contra a aula presencial, não é isso. Eu acho fundamental a aula presencial, a aula prática, o contato com os alunos, isso é fundamental para o aprendizado. Mas é uma ferramenta que auxilia, tá? Auxilia e muito no aprendizado dos conteúdos, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu estou na minha conta de e-mail normal, aqui, ó, na minha conta do Google normal, tá? E-mail pessoal, lá, @gmail.com, tá certo? Se eu clicar aqui do lado, eu estou lá no canto superior direito. Eu tenho 9 pontinhos, tá vendo? Se eu clicar aqui, vai abrir para mim todas as ferramentas que eu tenho disponível com a minha conta normal de e-mail, tá? Eu tenho o Hangout, mas o Hangout, até onde eu sei, ele é para conversa por mensagem, tá? Então a gente não consegue ter a interação que a gente tem quando a gente cria uma conta no Meet. Eu vou mostrar a diferença para vocês. Tem o Google Sala de Aula, a gente consegue montar todas as nossas salas aqui, tá? Consegue montar no institucional. Qual que é a diferença de montar uma sala de aula na minha conta normal de e-mail e na minha conta institucional? Na conta normal, eu consigo que qualquer pessoa que tenha uma conta de Gmail acesse as ferramentas, tá? Só que na institucional, eu só consigo que tenha acesso quem tem o mesmo domínio. Então, no caso da conta institucional, que é @educação, os alunos não possuem e-mail institucional por enquanto. Eu olhei lá na superintendência e só os professores possuem. Por enquanto, os alunos ainda não têm acesso a um e-mail institucional. Então, por lá, a gente não consegue criar a nossa sala de aula, porque os alunos eles não têm acesso, tá certo? Mas aqui eu consigo, tá? Se eu clicar aqui, ó, vai abrir, porque eu já tenho as salas, né? Eu já tá rodando desde o começo do ano as minhas salas. Eu tenho uma sala virtual para cada turma
que eu leciono. Então, o terceiro A, tá? Todos os segundos e o terceiro B. Então, por exemplo, ó, eu vou entrar aqui no terceiro A, certo? Então, eu tenho aqui, olha, um mural onde eu posso, olha, criar recados para eles, tá? Toda vez que eu crio um recado aqui no mural, eles recebem imediatamente um aviso por e-mail, né? E o recado que eu passei. Então, eles recebem isso por e-mail na mesma hora. O e-mail que eu cadastrei deles aqui. Eu tenho uma aba que são as atividades, olha. Que aí eu crio todas as atividades que eu quero passar para eles, tá vendo? Tá? Então, tudo que eu crio, todas as aulas, eu estou separando por bimestre, tá vendo? Então, eu entro aqui, por exemplo, exercício, aí eu pego, disponibilizo para eles um link, né? Esse aqui eu fiz um Forms, aí eu disponibilizo esse link para eles, eles acessam, e aí eles passam a ter, aqui é porque eu já fechei a atividade, tá? Mas aí eles passam a ter acesso à atividade, só que ele não necessariamente precisa fazer no Forms, a gente pode fazer uma atividade onde eles tenham que fazer e depois postar, né? Então eles têm que postar, aqui o refazimento da avaliação mensal, né? Eu postei a avaliação, eles fizeram o refazimento e depois postaram para mim a foto do refazimento, tá? Então é uma maneira aí de controlar as atividades e disponibilizar para eles as atividades, tá certo? Bom, aqui eu tenho pessoas que são, eu tenho como professores aqui, né? Eu, a Ana e a Bruna, tá certo? Tem a Fabrícia também, tá? Então, a nossa visão, né, que é diferente, a gente pode também postar recados e a gente pode fazer algumas coisas aqui dentro que os alunos não podem, tá? E aqui embaixo eu tenho o e-mail dos alunos, tá vendo? Todos os alunos, eu cadastrei um por um. Essa é uma forma, tá? Através do cadastramento dos e-mails, certo? Notas. Aqui vai aparecer para mim as atividades que eu criei valorizadas, tá vendo? Certo? Às vezes parece pendente, não é porque o aluno não fez, é porque toda vez que ele faz, ele tem que clicar lá que a atividade foi concluída. E às vezes não foi, né? Aí acontece isso. E às vezes eles não clicam e fica como pendente, tá certo? Bom, então vamos voltar aqui, olha, no mural. Quando eu crio a minha sala de aula, ele gera para mim um código de turma, tá vendo? Então, a outra maneira da pessoa participar dessa sala de aula é, se eu enviar esse código, ela passa a ter acesso. Toda pessoa que tiver esse código, ela passa a ter acesso a essa sala de aula. Por que eu não fiz isso? Por que eu não passei esse código para os alunos? Para restringir. Só vai ter acesso aqui quem eu quero que tenha acesso. Né? Porque vamos supor, eles passam esse acesso aí para um colega deles que não estuda na escola. O colega vai começar a ter acesso à página. Tá? Aí até eu identificar que esse aluno não é da sala e excluir esse aluno, né? Então, às vezes, ele já... Não que tenha problema, né? Porque tudo é educacional, mas aí fica assim uma coisa restrita da turma, certo? Bom, então isso é uma sala, a sala de aula dentro dela, né? Aí como criar, como que eu já tenho, agora eu vou mostrar a diferença desse e-mail para o institucional. Tá? Então, mas se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que o Meet a gente não tem disponível para um e-mail normal. Se a gente for lá embaixo nas ferramentas, tem várias ferramentas, ou muitas, certo? Só que o Meet a gente não tem, certo? Para esse tipo de conta comum. Mas aí eu vou transferir aqui, eu vou passar a minha conta para... Essa aqui é da faculdade. Para educação, @educação. Certo? Ele vai abrir direto aqui. Deixa eu tirar essa... Tá. Aqui, esse daqui, se a gente olhar aqui em cima, lá, ó, ele é o e-mail institucional, @educação.mg.gov.br. Se eu clicar aqui do lado, eu vou ver que eu já tenho ferramentas que eu não tinha lá, tá vendo? O Meet, por exemplo, certo? Então, eu preciso ter a conta institucional para criar as reuniões, tá bom? Bom, como que eu crio a sala de aula, então? Eu venho aqui nesse maisinho
E aí ele vai falar assim, ó, você quer participar de uma turma ou você quer criar uma turma? Se eu tenho aquele código que eu mostrei para vocês, eu venho participar da turma, tá? E aí eu vou participar da turma que eu tenho código para poder ter acesso às atividades. Aí eu vou participar como aluno, não é como professor, tá? Se eu querer criar uma turma, eu cliquei aqui, aí vai pedir o nome da turma. Vamos colocar lá, turma teste, como estava. Aqui embaixo não precisa preencher e eu vou criar. Pronto, criou minha turma. Tá vendo que gerou? Tá vendo que gerou o link aqui? Se eu mandar esse link, o aluno vai poder ter acesso a essa página. Depois a gente faz um teste para ver se eu, com a minha conta normal, se eu consigo acesso. Vamos lá. Eu tenho a aba para criar atividades. Depois, se alguém quiser, tiver interesse em aprender, eu faço um vídeo mostrando como cria atividade. Pessoas. Tá vendo que só tem eu? Então, se eu quiser adicionar mais alguns professores, eu venho aqui em cima, convidar professores, digito o e-mail do professor e mando convidar, certo? Aí vai um convite para o e-mail do professor e aí ele pega e aceita. Com o aluno é a mesma coisa, ó. Se eu digitar, só que se eu digitar o meu e-mail pessoal aqui, que é a conta comum de e-mail minha, a hora que eu mandar lá, eu selecionei, a hora que eu mandar convidar, vai dar um erro, tá vendo? Não é possível convidar o aluno com esse diretório. Então, eu só consigo convidar se tiver o arroba educação, certo? Então, por aqui eu não consigo convidar os alunos, certo? Vamos tentar entrar na sala aqui, ó. O link é esse daqui, ó. Vou tentar entrar com a minha conta comum. Não sei se dá, eu estou na minha conta comum. Não, aí eu tenho que vir aqui. Vou vir aqui no Class. Venho aqui no maisinho. Só que eu vou participar da turma. Vamos ver, eu não sei se dá. Ah lá, tá bem? Não dá, ó, certo? Então eu não consigo acesso às salas de aula criadas no e-mail institucional com um e-mail comum, tá? Diferente de eu criar uma sala de aula com o meu e-mail comum e colocar os alunos. Aí eu consigo, tá certo? Bom, beleza. Então, assim que a gente cria uma turma. E aí a gente vai adicionando os alunos aqui, tá? Só que aí não pode ser aqui, né? Porque aqui todos os alunos têm que ter o arroba educação, tá? Mas a maneira lá, no e-mail comum, a maneira de criar é da mesma forma, certo? Beleza. Só que aí eu quero o seguinte, eu criei essa turma aqui e eu quero gravar uma aula online. Como que eu faço? Então, eu tenho que vir aqui em agenda, tá vendo? E aí eu vou agendar um dia para eu poder dar essa aula, certo? Então, deixa eu mudar aqui, vou pôr para mês. Esse aqui é o Google Agenda. Então, por exemplo, eu quero criar uma aula, mas eu quero que todos os meus alunos tenham acesso ao dia dessa aula. Então, eu crio uma agenda com o nome da turma e disponibilizo essa agenda para toda a turma. Então, tudo que eu marcar, tudo que eu agendar para essa turma, um dia antes ou alguns minutos antes, dependendo do jeito que eu configurar, os alunos vão receber um aviso dessa atividade, certo? Ele recebe por e-mail um aviso dessa atividade. Ó, amanhã vocês têm uma avaliação tal horário. Então, recebe o e-mail com essa informação, certo? Então, é muito interessante. E se a gente estiver trabalhando na nossa conta comum, a gente consegue fazer isso com os nossos alunos, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o dia de hoje. Não, vamos pegar o dia de amanhã, né? Porque hoje é Paixão de Cristo. Ah lá, eu cliquei aqui no dia 11 e quero marcar um evento aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou vir aqui em mais opções, ó, certo? Então, adicionar no título, vou pôr aqui aula teste, só para a gente ver. Aqui embaixo, ó, eu posso criar o horário, tá vendo?
dia 11 de abril, vamos supor, vai começar às 10 horas da manhã e vai até às 10h30. Vamos supor que a minha aula seja aí de 30 minutos, tá certo? Então, eu não vou mexer aqui. Se eu quiser mexer, é só clicar aqui e alterar. Vai começar 10h15 e vai terminar 11h15. Então, é só vir aqui e fazer a alteração da data, certo? Beleza. Adicionar o local não precisa. Se eu quiser adicionar o local da escola, mas não precisa. Agora, adicionar conferência. Eu venho aqui, ó, tá vendo que vai aparecer para mim o Hangout Meet? Se eu for na minha conta comum de e-mail e fizer isso, não aparece o Hangout Meet. Quer ver? Deixa eu entrar, vou entrar na minha conta de e-mail comum, vou lá na minha agenda. Eu estou na minha conta de e-mail comum, certo? Vou criar aqui, ó, vamos criar uma aqui aleatória. Mais opções. Aí, a hora que eu venho aqui adicionar conferência, tá vendo que só tem o Hangout? Então, é diferente. O Hangout eu não consigo fazer a projeção, eu não consigo ter a participação dos alunos, tá? Então, por isso que não dá para criar uma aula online no Hangout Meet pelo nosso e-mail comum. Tem que ser pelo e-mail institucional, tá certo? Então, cliquei aqui, Hangout Meet, aí vai aqui, ó, participar do Hangout. Aí abre, tem que abrir e adicionar transmissão ao vivo, senão eu não consigo transmitir ao vivo para os alunos, tá certo? E aí ele vai fornecer para a gente dois links, ó. Vai ter esse link de cima, que é da identificação da reunião, e tem esse link de baixo, transmissão ao vivo. Se eu clicar nessa transmissão, se eu fornecer para os alunos esse link aqui de baixo, eles só vão assistir a aula, tá? Então, eu, como professora, eu não vou conseguir ver quais são os alunos que estão online e eu não vou conseguir saber, eles não vão conseguir comunicar comigo. Então, esse link aqui de cima, ó, a identificação da reunião, aí sim, eles vão conseguir, eu consigo verificar todo mundo que está online e consigo que eles se comuniquem comigo na apresentação, tá certo? Então, o link que a gente disponibiliza para os alunos é esse aqui de cima, ó, dá um Ctrl C nele, né? Copiei ele, mas vou acabar de configurar aqui, ó. Aqui embaixo, visualização padrão, pode colocar público, tá? Porque como eles vão entrar com e-mails diferentes, se eu colocar privado, só vai entrar quem tiver com o e-mail de mesmo diretório, tá? Que não é o nosso caso. Então, coloca público para que todos eles com e-mail de Gmail consigam acessar. Aqui do lado, a gente, permissão de convidados, tá vendo? A gente tira porque eles não podem fazer isso. Tá bom? Eles não podem convidar, eles não podem ver lista, no caso da nossa aula. E aí a gente salva, tá certo? Beleza, esse link que eu copiei, eu vou lá na minha turma e disponibilizo para eles. Por exemplo, vou dar lá um aviso para eles. Olá, pessoal, link para a nossa aula ao vivo. E aí a gente disponibiliza o link aqui, tá vendo? Beleza, ela postei o link para eles, posso vir aqui, criar uma atividade, disponibilizar o link. A hora que eu fiz isso, imediatamente eles vão receber um e-mail falando que eu postei e que eu postei um link para acessar a atividade, certo? A aula, no caso, tá certo? Beleza. Criei a aula, tudo, quero participar da minha aula. Então, eu venho aqui, né? Vou copiar o endereço aqui. Vou dar o Enter e aí ele vai direcionar lá para o Meet. Certo? Aí, olha, vai me aparecer, né? Eu vou desligar minha câmera porque eu não gosto que me apareça. Tá? Aí eu tenho o microfone, eu posso deixar o microfone ligado ou desligado também, tanto faz. Não, tanto faz não, né? Porque para aula precisa. A câmera que você só deixa ligado se você quiser aparecer. Então, olha lá, pedir para participar. Aí eu vou entrar na sala de aula. Vamos lá. Ah, tá. É porque eu tô na minha conta de e-mail errado aqui, peraí. Eu tenho que entrar nessa conta aqui. Então eu vou entrar por aqui, ó. Venho na agenda.
É porque eu só consigo entrar com outro e-mail se eu autorizar, né? Agora eu estou acessando, não tem como eu... Tá vendo que aqui é Educação MG? Então eu vou vir aqui na minha aula teste e eu venho aqui, ó, participar do Hangout. Agora sim. Tá vendo que aqui agora tá com... Daí eu vou tentar acessar com outra conta. Então, participar agora, tá vendo a câmera de novo, eu vou desabilitar, participar agora. E aí eu já tô dentro da sala, tá? Se eu colocar iniciar stream, é aí onde eu começo a transmitir, tá? Bom, então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Se eu vier aqui embaixo, ó, apresentar agora, eu posso apresentar a tela do meu computador ou uma janela. Então, por exemplo, eu quero apresentar só um arquivo para eles. Então, eu vou clicar, deixa eu abrir um arquivo, qualquer arquivo aqui. Eu vou pegar esse daqui mesmo. Então, eu abri esse arquivo, tá vendo? Aí eu volto lá. Então, eu vou... Quero uma janela, tá? Então, vai aparecer para mim aqui, ó, as janelas que estão abertas. Ah, mas eu quero essa aqui, que é a minha aula. Aí eu vou compartilhar. Tá certo? E os alunos, eles vão ver aquilo que eu estou compartilhando. Vamos fazer o teste? Eu vou tentar entrar com a minha conta normal de Gmail. Estou na minha conta normal. Certo? Entrou com a minha conta de professor, mas não tem problema. Desligar a câmera aqui. Pedir para participar. Então, eu fiz o pedido para participar. Vamos ir lá no meu Meet. Lá, tá vendo que veio para mim um aviso? Olha lá, eu quero participar da minha conferência. Posso? Então, eu vou permitir a minha entrada. E aí, eu passo a fazer parte da sala, tá vendo? É que o meu áudio está ligado em todo lugar, então eu vou ficar falando com todo lugar. Aqui em cima, ó, eu vejo quem está presente, tá vendo? As pessoas que estão presentes. E se eu quiser conversar por mensagem, eu venho aqui em chat. E aí eu consigo conversar com eles. Tá certo? Beleza. Se eu olhar aqui, olha, na minha... Aí, ó, agora eu já tenho acesso, tá vendo? Eu já enxergo aquilo que eu estou projetando. Aqui, olha, eu estou com a minha outra conta. Tá vendo? E aí eu já... Deixa eu desligar o meu microfone da outra conta. Isso. E aí eu já consigo enxergar aquilo que eu estou transmitindo lá no Meet que eu criei. Tá certo? E aqui eu não consegui editar, tá vendo? Eu não edito nada, eu só assisto. Assisto e converso com quem está apresentando, certo? Voltei para minha conta normal, certo? Eu quero, vamos iniciar aqui, certo? A gente está começando a reunião. Se eu quiser gravar, eu venho aqui do lado, tem 3 pontinhos, tá vendo? E eu venho aqui, ó, gravar esta reunião. Se eu clicar em gravar, olha lá em cima já aparece para mim que eu estou ao vivo, certo? Então todas as pessoas já conseguem, né, me assistir. E lá em cima aparece que eu estou gravando. Então tudo que eu falar e tudo que eu fizer aqui agora vai estar gravado. Depois que eu encerrar a gravação, lá no meu Drive vai ser criado um arquivo onde essa gravação ela vai estar disponível. E o que eu faço? Ou eu baixo essa gravação em MP4, disponibilizo, ou eu mando para os alunos o link da apresentação e eles passam a ter acesso pelo meu Drive. Eles não têm acesso ao Drive, só a essa aula que está no meu Drive. Tá certo? Se eu quiser voltar, mas sumiu, como que eu vou apresentar? É só clicar, ver onde está o arquivo que ele aparece aqui. Tá vendo? Então eu consigo seguir aqui, pode ser um PowerPoint, pode ser um software, pode ser o que quiser. Tá certo? E aí, a hora que eu estou dando aula, os alunos estão aqui do lado, eles podem participar, tá certo? Vamos lá no meu outro e-mail como aluno, vou mandar uma mensagem. Ele não quer falar. Aí ele escreveu: professora, me explica novamente. Então, como que eu recebo isso? Ó? Tá vendo? Recebi um aviso aqui embaixo e aqui em cima aparece para mim que eu tenho uma mensagem. Se eu clicar,
se eu clicar aqui, vai abrir e vai aparecer aqui todo o histórico do chat, tá vendo? Certo? E todo esse histórico depois, ele salva também pra gente no Drive, tá? Beleza, terminei de fazer a apresentação, tudo, minha aula foi bacana pra caramba, vou encerrar, tá? Então, o que eu venho, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui para o stream, venho aqui e interrompo a gravação, certo? Então, olha lá, eu não estou ao vivo mais e eu não estou gravando mais, tá? E aí, essa aula que eu gravei, ela vai salvar no Drive, tá certo? Às vezes não salva na mesma hora, às vezes demora uns minutos para isso. Terminei, posso vir aqui, posso desligar. Vou sair, né? Esse aqui é o e-mail que eu tava, não tem por que eu ficar aqui, a aula já acabou, eu vou sair, certo? Vou sair da minha agenda. Vou lá no Drive, ó. Drive. Vamos ver se a aula já foi criada. Não, ainda não foi criada, tá vendo? Eu ainda tenho, ela, às vezes demora, vamos ver se está aqui no Meet, mas não tá, senão, às vezes elas demoram uns minutos para ser criada. Só essa daqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que fica. Deixa eu ver se eu consigo acessar sem precisar baixar. Não, aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Fazendo um teste, né, com o Google Meet, tá? Para ver se a gente consegue melhorar a qualidade das nossas aulas, né? Esse Google Meet ele é interativo, então eu vou estar agendando algumas aulas com vocês e no dia da aula vocês podem acessar. Vamos voltar lá. Eu fechei. Vamos voltar lá para ver se já gerou minha aula. Podia dar tempo, né, de gerar para vocês verem, mas ainda não. Bom, mas ela gera e aparece aqui, tá? Porque tem que ter o tempo de processar, de fazer o processamento da aula, tá certo? E a gente, como eu acabei de desligar, então às vezes ela não aparece na mesma hora, tá certo? Mas se aparecer, eu mando o link para vocês verem como que fica, tá certo? Bom, então é basicamente isso, tá? Basicamente isso. Depois, se alguém tiver interesse ainda de aprender como que cria atividade, como que trabalha na agenda, ou qualquer outra dúvida, é só me falar, tá? Eu tenho maior boa vontade em estar ajudando, eu gosto bastante, e eu acho que é bem interessante, é uma ferramenta bem bacana para a gente trabalhar com os nossos alunos, tá bom? Então, um abraço aí, todos vocês aí, e qualquer coisa eu estou à disposição.